E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje, nós veremos listas, tuplas e, por fim, dicionários. Nós iniciaremos nossos estudos com as listas. Então, vamos lá. Listas. Mas afinal, o que é uma lista? Uma lista é basicamente uma variável especial que guarda outras variáveis dentro dela. Calma, já vai ficar mais fácil. Então vamos supor que eu tenho uma variável nome 1, e nessa variável eu tenho um nome. Então, por exemplo, vai ser o nome Theo. Essa variável é do tipo string, já que é um texto, um nome. Então eu coloco entre aspas. Agora eu tenho a idade dessa mesma pessoa, então vai ser a idade 1 e vai ser um ano, por exemplo. Eu tenho um nome 2, se referindo a outra pessoa, e vai ser Enzo, por exemplo. E sempre entre aspas. Eu tenho também a idade 2, que vai ser, 5 anos, tanto faz. Agora eu posso criar uma lista que substitui essas 4 variáveis. Então, eu posso dar o nome dessa lista de qualquer nome. Eu vou dar o nome de lista. E ela terá 4 itens. Então, um lugar para armazenar o nome 1, um para a idade 1, um para o nome 2 e um para a idade 2. Então, essa lista terá 4 itens. Eu me refiro a esses itens pelos índices. Então, por exemplo, esse Theo está no índice 0. Essa idade 1 está no índice 1. O Enzo, que no caso é o nome 2, ele está no índice 2 e a idade 5 no índice 3. Então, aqui no caso, já que tem 4 elementos essa lista, vai do índice 0 ao 3. Então, agora vamos fazer um exemplo para facilitar esse conceito. Então, primeiro eu vou criar uma lista, como eu criaria qualquer outra variável. Então, primeiro dou o nome da lista, igualo a algum valor. Então, eu estou inicializando uma variável. Aqui no caso vai ser... eu vou dar qualquer valor, então 2470. Excelente. E agora eu vou imprimir essa lista na tela. Eu estou colocando alguns prints para você que está digitando esse código na sua IDE, para facilitar e para você poder ir vendo o que acontece. Isso é muito legal. Então agora eu imprimo essa lista e agora eu estou igualando o elemento de índice 1, ou seja, o 4, eu estou igualando a 0. Ou seja, esse 0 está substituindo, entre aspas, o 4. Então, agora, a partir de agora, o elemento de índice 1 da lista vale 0. E daí eu, por fim, imprimo novamente. Então, nesse primeiro print, o que ele imprimiria na tela? Imprimiria esse 2, 4, 7 e 0. E nesse segundo print, ele substituiria o 4 por 0. Então, 2, 0, 7, 0. Aqui, ó, como eu já falei, começa no índice 0 e vai até o 3, já que essa lista tem 4 elementos. Excelente. A gente pode manipular essa lista através de algumas funções, que é o que eu vou explicar agora. Então, eu vou explicar através de um exemplo para facilitar. Então, eu vou criar uma lista, por exemplo, a lista 1, 2 e 3. Então, essa lista terá 3 números. Eu estou colocando números para facilitar, então somente números. Então, 1, 2, 3. A primeira função que eu vou explicar é append. Então, eu coloco o nome da lista, aqui no caso é lista mesmo, ponto, o nome da função, que é append. E daí eu coloco o que eu quero adicionar a essa lista. Então, eu estou adicionando o número 4. A função append, ela adiciona esse número no final da lista. Então, a partir de agora, a lista vale 1, 2, 3, 4. Aqui eu coloquei um print para caso você esteja aí executando esse código para você ver o que acontece. Então, agora aqui eu vou inserir um elemento. Qual que é a função desse insert que eu estou escrevendo agora? Para o append. Esse insert eu posso escolher aonde eu quero inserir o que será inserido. Então, aqui, no primeiro elemento, no primeiro parâmetro dessa função, eu coloco a posição que eu quero inserir
o que será inserido. E o que será inserido aqui é o 5. Então, eu estou inserindo o número 5 na posição de índice 0. Então, na posição 0. Então, a partir de agora, nossa lista será 5, 1, 2, 3, 4. Eu coloquei aqui um print, tô colocando um print para você ir escrevendo o código e vendo o que acontece. Isso é muito legal. Então, print e lista, para imprimir essa lista na tela. E tem outra função que é muito legal também, que é a função len, e ela te retorna o tamanho. Ela vai retornar, então eu tenho que retornar para algum lugar. Então eu criei uma variável tamanho, que eu dei o nome de tam, né, de tamanho, e igualei a len, que é a função que retorna no tamanho, e dentro do parâmetro da função len eu coloco o nome da lista, que poderia ser qualquer nome, aqui no caso é lista. E daqui e logo em seguida eu imprimo esse tamanho, para que eu possa imprimir esse tamanho na tela, né? Tem outra forma que eu poderia fazer isso daí, que seria da seguinte forma. Eu uso a função len e já retorno para a função print. Então, aqui esse hashtag é de um comentário, então aqui eu estou colocando um comentário. E eu uso a função print, e logo que a função len já retorna o tamanho da lista, eu já imprimo na tela. Eu tenho também a função del. Então, del, D-E-L. E dentro do parâmetro dessa função del, eu coloco a lista, o nome da lista, e a posição entre colchetes. A posição do quê? A posição do que será deletado. Então, aqui no caso, eu estou deletando o elemento de índice 0. E aqui eu estou colocando um print para que você possa visualizar na tela o que está acontecendo. Então, aqui é a posição do que será deletado. E agora eu vou colocar uma linha pontilhada, eu vou continuar do outro lado ali, mas continua embaixo. Só porque não tinha espaço realmente. E eu vou agora colocar a última função para a gente trabalhar com listas. Aqui eu coloco o nome da lista, ponto, e eu uso a função clear. Eu simplesmente escrevo clear, abro e fecho parênteses. E o que essa função vai fazer? Ela simplesmente vai apagar todo o conteúdo que eu tenho dentro dessa lista. A partir de agora, essa lista não tem nada dentro. Então, eu uso a função clear. E agora eu imprimi a lista novamente para a gente ver o que está acontecendo, para a gente poder ir visualizando. Excelente. Agora a gente vai ver as tuplas. O que são as tuplas? A tupla é muito semelhante a uma lista, muito mesmo. Mas a diferença é que uma tupla é imutável. Então, enquanto com a lista a gente pode trabalhar com essa lista, acrescentar, apagar coisas dentro dela, com a tupla não. A tupla é imutável, ou seja, elas não são mutáveis. Então, mas são imutáveis. Eu vou escrever agora um exemplozinho, só para ficar um pouquinho mais claro. A tupla a gente pode escrever ela ou com ou sem caracteres delimitadores, ou seja, sem nada. Por exemplo, em vez de colocar o colchetes igual eu colocaria na lista, eu não coloco nada. Ou então, eu coloco parênteses. Ambos estão corretos. Então aqui eu criei duas tuplas, eu dei o nome de T1, a tupla 1, e T2, a tupla 2. E agora eu imprimo ambas as tuplas. Eu poderia usar dois prints, então print T1 embaixo print T2, ou então eu separo as tuplas por uma vírgula. Pode ser também. E por fim, eu imprimo apenas o elemento de índice 1 da tupla 1. E eu faço da seguinte forma. T1, abro colchetes, coloco dentro desses colchetes o índice e fecho parênteses ali referente à função print. Note que o índice 1 está se referindo ali àquele número 2 da tupla 1.
Então é isso, pessoal. Isso são as tuplas. E agora a gente vai ver os dicionários. O dicionário também é semelhante às listas. Mas a gente pode nos referir aos elementos por um nome. Então vamos supor que eu tenho uma lista telefônica. E eu quero ter vários elementos. Por exemplo, um dos elementos é o número de telefone da pessoa 1, o outro elemento é o número de telefone da pessoa 2 e assim por diante. Eu posso dar nome a estes elementos. Então, o Gabriel tem um determinado número de telefone, a Marcela tem outro número de telefone e assim por diante. Então, posso me referir aos elementos por um nome. Então, podemos nos referir aos elementos por um nome. Então, por um nome. Excelente. Então, agora eu vou fazer um exemplo. E nesse exemplo, eu quero armazenar o endereço de várias pessoas em um dicionário. Então, vamos supor que eu tenho um condomínio e eu quero guardar esses endereços em um dicionário. Então, eu dei o nome desse meu dicionário de dic, eu poderia ter dado de endereço, faria mais sentido, na verdade. Mas eu acabei de dar dic, então não tem problema. Eu abro chaves e dou o nome para me referir ao primeiro elemento. Daí eu coloco 2 pontos e eu escrevo o primeiro elemento. Eu poderia colocar um número, qualquer coisa. Aqui eu coloquei uma string, né? Agora eu dou o nome do segundo elemento e escrevo o endereço dele. 2 pontos. Opa, aqui eu tinha escrito um igual. 2 pontos. Eu ponho 2 pontos e escrevo o endereço do segundo elemento. No caso, o Victor. Eu faço isso com as outras pessoas também. Poderia ter quantos elementos eu quisesse, né? Aqui eu vou colocar 3 para facilitar. Então, a Isa mora na casa 1. E fecho chaves e fecho aspas e fecho chaves. Para me referir ao dicionário, eu uso chaves. Diferente da lista que eu usava colchetes. Ou então da tupla que eu não usava nada, eu usava parênteses. Para delimitar o dicionário, eu uso chaves. Aqui eu imprimo o dicionário, então print dic. Isso daí é para imprimir na tela. E agora eu posso também imprimir apenas um dos elementos. E eu chamo esse elemento pelo nome. Então, print dic, abro colchetes e eu me refiro ao elemento Gabi por Gabi mesmo. E então eu ponho Gabi. Vamos supor agora que eu quero adicionar um endereço. Por exemplo, o endereço da Laura. Ela acabou de se mudar, então o endereço da Laura. Eu falo dic. Dou o nome desse elemento, 2 pontos, escrevo esse elemento, opa, errei aqui na verdade, eu falo o nome do elemento, escrevo igual e agora dou o valor deste elemento. Então no caso o nome deste elemento é a Laura e o valor dele é a casa 0, que no caso é o endereço. E aqui agora eu vou imprimir para vocês verem o que acontece. No caso eu adicionei Laura ao fim desse dicionário. Dou um print nesse dicionário para vocês poderem ver o que está acontecendo. E vamos continuar o exemplo aqui. Na verdade, acho que dá para continuar nessa outra página aqui. Acho que dá aqui. Por fim, vamos supor que o Gabriel morre, por exemplo, sai do condomínio e a gente quer deletar o endereço dele. Então, a gente deleta da seguinte forma. Então, del, dic, e eu quero deletar o elemento Gabi. Então, del, dic, Gabi, que no caso Gabi é o nome do meu elemento. E por fim eu imprimo de volta o dicionário na tela para vocês poderem ver o que está acontecendo. Então é isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.